O Evangelho segundo João, capítulo 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Miriam e de sua irmã Marta. E Miriam era aquela que tinha ungido o Salvador com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Yeshua, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Yahweh, para que o Filho de Yahweh seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Yeshua respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Yeshua dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Yeshua disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Yeshua, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Miriam acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Yeshua vinha, saiu-lhe ao encontro. Miriam, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Yeshua: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Yahweh, Yahweh te concederá. Disse-lhe Yeshua: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Yeshua: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Messias, o Filho de Yahweh, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Miriam, sua irmã, dizendo: O mestre está cá, e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Yeshua não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Miriam apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Miriam chegado aonde Yeshua estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Yeshua, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Yeshua chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava? E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Yeshua, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo,
veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Yeshua: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Yeshua: não te hei dito que, se crerdes, verá a glória de Yahweh? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Yeshua, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em lenço. Disse-lhe Yeshua: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo a Miriam e que tinham visto o que Yeshua fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Yeshua tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Caifás, um deles que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Yeshua devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Yahweh que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Yeshua, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém ainda da Páscoa para se purificar, antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Yeshua, e diziam uns aos outros, estando no templo: que, pois, parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para o prenderem.